Capítulo 2 do Trabalho Interno. Artigo 49. O condenado à pena privativa de liberdade está obrigado ao trabalho na medida de suas aptidões e capacidade. Parágrafo único. Para o preso provisório, o trabalho não é obrigatório e só poderá ser executado no interior do estabelecimento. Artigo 50. O trabalho interno, executado dentro dos limites do estabelecimento, será desenvolvido através de atividades regulamentares voltadas às atividades essenciais da unidade ou, ainda, a serviço de instituições conveniadas, cabendo a estas propiciarem condições de aprendizagem aos custodiados sem experiência profissional. Parágrafo único. Caberá à direção do estabelecimento penal autorizar a entrada de equipamentos e materiais de trabalho, observando-se a compatibilidade da atividade a ser desenvolvida com a estrutura do estabelecimento e a natureza do regime prisional. Artigo 51. A jornada de trabalho não poderá ser inferior a 6 horas, nem superior a 8 horas, com descanso aos domingos e feriados, salvo exceções legais. Capítulo 3 do Trabalho Externo. Artigo 52. O trabalho externo, executado fora dos limites do estabelecimento, poderá ser autorizado pela direção da unidade ou pelo juízo competente, atentando para as normas legais, regulamentares e de segurança. Artigo 53. O trabalho externo será admissível para os presos em regime fechado somente em serviços ou obras públicas realizadas por órgãos da administração direta ou indireta ou entidades privadas, desde que tomadas as cautelas contra a fuga e em favor da disciplina. Parágrafo 1º. O limite máximo do número de presos será de 10% do total de empregados na obra. Parágrafo 2º. Caberá ao órgão da administração, à entidade ou empresa empreiteira, a remuneração desse trabalho. Parágrafo 3º. A prestação de trabalho depende do consentimento expresso do preso. Artigo 54. Os internos somente poderão desenvolver atividades laborativas externas se atendidos os seguintes requisitos e condições. Inciso 1. Ter cumprido um sexto da pena, quando custodiados em regime fechado. 2. Haver superado a fase de inclusão e observação disciplinar, bem como primeiros contatos com a coordenação de atendimento à saúde, proporcionando maiores condições de avaliação para a autorização do benefício. 3. Possuir aptidão e condições físicas e psíquicas necessárias à realização do trabalho. 4. Manter comportamento responsável e disciplinado na unidade e na instituição onde presta serviços. 5. Apresentar à entrada, em retorno à unidade, notas fiscais ou documentos hábeis de compra ou doação de bens, que estejam em seu poder, observadas as características do regime e autorização. 6. Retornar à unidade, quando de eventual dispensa, portando documento comprobatório emitido pelo empregador. E 7. Cumprir rigorosamente os horários estabelecidos pela unidade e pela organização. Artigo 55. O descumprimento das condições estabelecidas neste Estatuto, o cometimento de falta disciplinar de natureza grave ou reincidência em infrações médias ou leves, bem como o cometimento de fato definido como crime, implicarão na revogação da autorização de trabalho externo sem prejuízo da sanção correspondente. Capítulo 4 da remuneração e do pecúlio. Artigo 56. O controle do recebimento da remuneração dos internos, o pagamento destes e a constituição e administração de pecúlio caberão à Junta Administrativa da Conta Remuneração de Internos, vinculada à coordenação de estudo e desenvolvimento da ação penal, que deverá enviar extratos semestrais às unidades prisionais para anexação aos prontuários e informação ao juízo da vara de execuções penais por ocasião da sua liberação. Parágrafo único. O pecúlio será constituído através do depósito de 25% da remuneração do custodiado em caderneta de poupança da rede bancária em nome do mesmo, devendo ser resgatado por seu titular quando da sua liberação. Artigo 57. Poderá também ser depositada na conta pecúlio
toda a importância em dinheiro que for encontrada em poder de custodiados, cuja procedência seja comprovadamente ilícita e o valor exceder a quantia autorizada pela direção da unidade para posse nos corpos prisionais, sem prejuízo das sanções disciplinares. Artigo 58. Na ocorrência de falecimento do recluso, as quantias em dinheiro a ele pertencentes, que se encontrarem na unidade e no saldo da conta pecúlio, serão entregues aos seus sucessores mediante alvará judicial, ou, na ausência destes, revertidas ao erário, atendidas as disposições pertinentes. Capítulo 5 da remissão da pena. Artigo 59. A remissão da pena será conferida ao interno que executar atividades laborativas educacionais, profissionalizantes, de artesanato e artísticas nos limites das unidades do sistema prisional, atendendo ao estabelecido pela Lei de Execução Penal e pelas regulamentações específicas. Artigo 60. A coordenação de atividades educacionais e elaborativas, ou, na ausência destas, o servidor responsável por este serviço informará a coordenação de registro e controle, até o quinto dia útil do mês, quanto ao ingresso, frequência e desligamento dos internos das atividades mencionadas no artigo supra, a fim de viabilizar a emissão de atestados e demonstrativos quantitativos necessários à instrução dos pedidos e controle da remissão da pena. Parágrafo único. Os documentos acima referidos serão emitidos mensalmente, ou, quando requeridos, devendo ser conferidos e assinados pelos coordenadores de registro e controle de atividades educacionais e elaborativas e de segurança, bem como pela direção da unidade, sendo encaminhados mensalmente ou quando da conclusão de atividade de curto prazo ao juízo da vara de execuções penais, pela deliberação, bem como ao Ministério Público e ao defensor. Artigo 61. A direção do estabelecimento penal deverá informar as coordenações de atividades educacionais e elaborativas e de registro e controle, quando da aplicação de sanções disciplinares a internos que exerçam atividades descritas no artigo 53 deste Estatuto, a fim de que possam ser anotadas as medidas cabíveis, conforme deliberado na Lei de Execução Penal. Título 6 do Regime Disciplinar, Capítulo 1 da Disciplina. Artigo 62. Na forma da Lei de Execução Penal, a disciplina consiste na colaboração com a ordem na obediência às determinações das autoridades e seus agentes, e no desempenho do trabalho, estando a ela sujeitos tanto o condenado à pena privativa de liberdade quanto o preso provisório. Artigo 63. A ordem e a disciplina serão mantidos pelos servidores e funcionários do estabelecimento penal por intermédio dos meios legais e regulamentares adequados. Artigo 64. Ao diretor das unidades prisionais caberá o exercício do poder disciplinar, observadas as disposições legais pertinentes e o disposto neste Estatuto. Capítulo 2 das recompensas. Artigo 65. As recompensas têm como objetivo motivar a boa conduta, desenvolver os sentidos de responsabilidade e promover o interesse e a cooperação, e serem concedidas quando houver, inciso 1, particular desempenho em seu trabalho, 2, especial proveito na instrução escolar ou na formação profissional, 3, colaboração ativa na organização e na participação das atividades culturais, esportivas e recreativas. 4, comportamento responsável em caso de perturbação da ordem para despertar conduta coletiva racional. Artigo 66. São recompensas, inciso 1, o elogio e 2, a concessão de benefícios. Artigo 67. Será considerada para efeito de elogio a prática de ato de relevância humanitária ou de interesse do bem comum. Parágrafo único. O elogio será formalizado em portaria do diretor do estabelecimento penal estadual. Artigo 68. Constituem benefícios concedidos aos presos pelo diretor do estabelecimento penal estadual. Inciso 1. Assistir às sessões de cinema, teatro, shows e outras atividades socioculturais em épocas especiais, fora do horário de expediente da unidade prisional. 2. Assistir às sessões de jogos esportivos em épocas especiais,
fora do horário de expediente da unidade prisional. 3. Praticar esportes em áreas específicas. E 4. Receber visitas extraordinárias devidamente autorizadas. Parágrafo 1º. Poderão ser acrescidos pela Superintendência de Assuntos Penais, mediante portaria, outros benefícios de forma progressiva, acompanhando a diversas fases de cumprimento da pena. Parágrafo 2º. Os procedimentos para controlar e garantir ao preso a concessão e o gozo dos benefícios de que trata este artigo serão estabelecidos pela Superintendência de Assuntos Penais. Artigo 69. Os benefícios poderão ser suspensos ou restringidos, isolada ou cumulativamente, por cometimento de infração disciplinar, mediante ato motivado da diretoria do estabelecimento penal, precedido de procedimento administrativo, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa. Parágrafo único. A suspensão ou a restrição de benefícios perdurará enquanto durar o período de reabilitação da conduta faltosa. Capítulo 3 dos Direitos e Deveres. Seção 1 dos Direitos. Artigo 70. Ao preso e ao internado serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei. Artigo 71. Constituem direitos dos custodiados nas unidades do sistema prisional, na forma da Lei de Execução Penal, os seguintes: inciso 1. Alimentação suficiente e vestuário. 2. Atribuição de trabalho e sua remuneração. 3. Previdência social. 4. Constituição de pecúlio. 5. Proporcionalidade na distribuição do tempo para o trabalho, o descanso e a recreação. 6. Exercício das atividades profissionais, intelectuais, artísticas e desportivas anteriores, desde que compatíveis com a execução da pena. 7. Assistência material à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa. 8. Proteção contra qualquer forma de sensacionalismo. 9. Entrevista pessoal e reservada com o advogado. 10. Visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados. 11. Chamamento nominal. 12. Igualdade de tratamento, salvo quanto às exigências da individualização da pena. 13. Audiência especial com o diretor do estabelecimento. 14. Representação e petição a qualquer autoridade em defesa de direito. 15. Contato com o mundo exterior, por meio de correspondência escrita, leitura e outros meios de informação. Parágrafo único. Os direitos previstos nos incisos 5, 10 e 15 poderão ser suspensos ou restringidos mediante ato escrito motivado do diretor do estabelecimento, assegurados o contraditório e a ampla defesa, diferidos desde que se comunique imediatamente ao juízo de execuções penais e ao defensor. Artigo 72. Aplica-se ao preso provisório e ao submetido à medida de segurança no que couber o disposto nesta seção. Seção 2 dos deveres. Artigo 73. Constituem deveres do condenado na forma da Lei de Execução Penal os seguintes: inciso 1. Comportamento disciplinado e cumprimento fiel da sentença. 2. Obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se. 3. Urbanidade e respeito no trato com os demais condenados. 4. Conduta oposta aos movimentos individuais ou coletivos de fuga ou de subversão à ordem ou disciplina. 5. Execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas. 6. Submissão à sanção disciplinar imposta. 7. Indenização à vítima ou aos seus sucessores. 8. Higiene pessoal e asseio da cela ou alojamento. 9. Conservação dos objetos de uso pessoal. Parágrafo único. Aplica-se ao preso provisório no que couber o disposto neste artigo. Capítulo 4 das faltas disciplinares. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 74. Não haverá falta nem sanção disciplinar sem expressa e anterior previsão legal ou regulamentar. Artigo 75. São consideradas infrações disciplinares os fatos descritos nos artigos 79, 80 e 81 deste Estatuto. Artigo 76. A falta disciplinar deve ser apurada através de competente procedimento disciplinar e, uma vez comprovada, a ela será aplicada a respectiva sanção, prevista neste Estatuto, com imediata comunicação ao juiz da Vara de Execuções Penais e anotação no prontuário do preso. Parágrafo 1º.
Nenhuma sanção será imposta em razão de dúvida ou de mera suspeita. Parágrafo 2º. Quando a falta disciplinar constituir também ilícito penal, deverá ser comunicada às autoridades competentes sem prejuízo da sanção disciplinar cabível. Parágrafo 3º. O preso que concorrer para a prática de falta disciplinar incidirá nas sanções a ela cominadas, na medida de sua participação. Parágrafo 4º. As sanções não poderão colocar em risco a integridade física e moral do condenado. Parágrafo 5º. São vedadas as sanções disciplinares coletivas. Artigo 77. O disposto neste capítulo aplica-se no que couber ao preso provisório e ao submetido à medida de segurança. Seção 2. Classificação das faltas disciplinares. Artigo 78. As faltas disciplinares classificam-se em leves, médias e graves. Subseção 1. Das faltas disciplinares de natureza leve. Artigo 79. Considera-se falta disciplinar de natureza leve. Inciso 1. Recusar-se injustificadamente a execução das tarefas determinadas pela direção. 2. Guardar ou trazer consigo equipamento de trabalho sem autorização. 3. Adentrar em cela alheia sem consentimento do preso ou autorização da administração. 4. Estar indevidamente trajado em desacordo com as regras da unidade. 5. Remeter ou receber correspondência sem registro regular pelo setor competente. 6. Utilizar-se de bens de propriedade do Estado para finalidade diversa que se destina, se esta utilização causar algum tipo de dano. 7. Utilizar material de serviço para finalidade diversa da qual foi prevista, se o fato não estiver previsto como falta grave e a utilização causar algum tipo de dano. 8. Faltar com zelo na higiene do alojamento ou cela e demais dependências do estabelecimento penal. 9. Recusar o dever de trabalho. E 10. Descumprir o horário determinado para se apresentar ao agente penitenciário ou à direção da unidade prisional, quando do retorno do serviço externo e saídas autorizadas. Subseção 2. Das faltas disciplinares de natureza média. Artigo 80. Considera-se falta disciplinar de natureza média, inciso 1, realizar compra e venda não autorizada pela direção do estabelecimento. 2. Praticar atos que perturbem a ordem nas ocasiões de descanso, de trabalho ou de reuniões. 3. Dificultar os deslocamentos com o fim de impedir ou embaraçar as rotinas diárias do estabelecimento. 4. Circular por áreas do estabelecimento onde é vedada a presença do preso. 5. Fabricar, portar, usar, possuir ou fornecer instrumento que venha a facilitar o cometimento de ato considerado ilícito. 6. Fabricar, portar, possuir, comercializar, ingerir ou fornecer bebida alcoólica ou substância que cause dependência física ou psíquica, bem como droga lícita, sem prescrição médica, quando exigida. 7. Impedir ou perturbar a jornada de trabalho ou a realização de tarefas de outro apenado. 8. Portar ou manter em seu poder bens, títulos, cartões de crédito e valores cuja posse seja proibida em ato normativo da Superintendência de Assuntos Penais. 9. Dificultar a vigilância em qualquer dependência do estabelecimento penal. 10. Improvisar qualquer transformação não autorizada no alojamento ou cela que resulte em prejuízo à segurança. 11. Induzir ou instigar visitante a adentrar o estabelecimento com qualquer instrumento, material ou objetos não permitidos pela segurança da unidade. 12. Simular doença para eximir-se de dever legal ou regulamentar. 13. Divulgar notícia que possa perturbar a ordem e a disciplina. 14. Recusar-se a deixar a cela quando determinado, mantendo-se em atitude de rebeldia. 15. Não se submeter às requisições administrativas, judiciais e policiais. 16. Deixar de recolher-se à cela no horário determinado. Subseção 3. Das faltas disciplinares de natureza grave. Artigo 81. Considera-se falta disciplinar de natureza grave, consoante disposto na Lei 7.210 e legislação complementar. Inciso 1. Incitar ou participar de movimento para submeter a ordem ou a disciplina. 2. Fugir. 3. Possuir indevidamente instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem. 4. Provocar acidente de trabalho. 5.
descumprir no regime aberto as condições impostas. 6. Inobservar os deveres previstos nos incisos 2 e 5 do artigo 39 da Lei de Execução Penal. 7. Ter em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. 8. Praticar fato previsto como crime doloso sem prejuízo da sanção penal. Parágrafo único. Nos casos de faltas graves, a autoridade representará ao juiz da execução penal para os fins previstos nos artigos 118, inciso 1, 125, 127 e 181, parágrafo 1º, a linha D, e parágrafo 2º da Lei de Execução Penal. Capítulo 5 das sanções disciplinares. Artigo 82. Constituem-se sanções disciplinares. Inciso 1. Advertência verbal. 2. Repreensão. 3. Suspensão ou restrição de direitos. 4. Isolamento na própria cela ou em local adequado, conforme dispõe o artigo 88 da Lei de Execução Penal, nos estabelecimentos que possuam alojamento coletivo, admitindo-se isolamento com transferência para outra unidade prisional de regime similar. 5. Inclusão no regime disciplinar diferenciado. Artigo 83. As faltas graves correspondem às sanções de suspensão ou restrição de direitos, de isolamento ou de inclusão no regime disciplinar diferenciado. Artigo 84. A prática de fato previsto como crime doloso e que ocasione subversão da ordem ou da disciplina internas sujeita o preso, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado. Artigo 85. Compete ao diretor do estabelecimento penal a aplicação das sanções disciplinares previstas nos incisos 1 a 4 do artigo 82, ouvido o Conselho Disciplinar e a autoridade judicial a referente à inclusão no regime disciplinar diferenciado. Artigo 86. A suspensão ou restrição de direitos e o isolamento na própria cela ou em local adequado não poderão exceder a 30 dias, mesmo nos casos de concurso de infrações disciplinares, ressalvada a hipótese do regime disciplinar diferenciado. Parágrafo 1º. O preso, antes e depois da aplicação da sanção disciplinar, consistente no isolamento, será submetido a exame médico que ateste suas condições de saúde. Parágrafo 2º. O relatório médico resultante do exame de que trata o parágrafo 1º deste artigo será anexado no prontuário do preso. Capítulo 6 da aplicação das sanções disciplinares. Artigo 87. Na aplicação das sanções disciplinares, levar-se-ão em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso, em seu tempo de prisão. Artigo 88. Como medida cautelar administrativa, o diretor do estabelecimento penal poderá, em ato motivado, determinar o isolamento preventivo do preso por período não superior a 10 dias. Parágrafo único. O tempo de isolamento será computado no período de cumprimento da sanção disciplinar. Artigo 89. Ao preso é garantido o direito de defesa com os recursos a ele inerentes. Artigo 90. O isolamento será sempre comunicado ao juiz da execução, ao Ministério Público e à defesa no prazo de 24 horas. Artigo 91. Ocorrendo rebelião, para garantia da segurança das pessoas, poderá o diretor do estabelecimento penal, em ato devidamente motivado, suspender as visitas aos presos por até 15 dias, prorrogáveis uma única vez por igual período, comunicando-se ao juízo de execuções penais. Parágrafo único. Comprovada a adoção das providências administrativas cabíveis, se ainda assim o tempo não for suficiente para a garantia da segurança das pessoas e coisas, poderá o juiz da execução penal fixar o pedido da direção do estabelecimento penal novo prazo. Capítulo 7 das normas de aplicação do regime disciplinar diferenciado. Então, pessoal, o que acontece? Aqui, essas regras, elas estão ultrapassadas. Hoje, a Lei de Execução Penal prevê algumas regras diferentes da que nós temos aqui na nossa lei estadual. Então, para efeitos de prova, de maneira geral, você vai levar o que está na Lei de Execução Penal. Se a banca te perguntar conforme esta lei, você responde conforme essa lei, tanto quanto o prazo, quanto as pessoas que são incluídas no RDD, apesar que, ainda assim, talvez seria uma questão passiva de recurso. Mas vamos lá então ver as regras do RDD.
Artigo 92. Sem prejuízo das normas do regime disciplinar ordinário, a sujeição do preso provisório ou condenado ao regime disciplinar diferenciado será feita em estrita observância às disposições da Lei de Execução Penal. Artigo 93. O pedido de aplicação do regime disciplinar diferenciado será dirigido ao juiz competente em requerimento circunstanciado, devidamente instruído com o termo de declarações da pessoa visada e de sua defesa técnica, se possível. Artigo 94. O cumprimento do regime disciplinar diferenciado em estabelecimento penal observará o que segue. Inciso 1. Duração máxima de 360 dias, sem prejuízo de repetição da sanção por nova falta grave de mesma espécie, até o limite de 1/6 da pena aplicada. Então, hoje, essas regras são diferentes lá na Lei de Execução Penal. O prazo hoje é maior, inclusive pode até ser renovado. 2. Banho de sol de 2 horas diárias. 3. Recolhimento em cela individual. 4. Visitas semanais de 2 pessoas, sem contar as crianças, com duração de 2 horas. Então, o que mudou mais foi isso aqui, tá? O prazo não é mais 360 dias. Se não me engano, o prazo agora é 2 anos, mas existem outras regras a mais que tem lá na LEP, que são importantes. Inclusive, aqui no canal você encontra aí a Lei de Execução Penal. Beleza? Continuando. Título 7 do Procedimento de Apuração de Faltas Disciplinares e da Reabilitação. Capítulo 1 do Procedimento de Apuração de Faltas Disciplinares. Seção 1. Da instauração do procedimento. Artigo 95. Para fins deste Estatuto, entende-se como procedimento de apuração de faltas disciplinares a sequência de atos adotados para apurar determinado fato. Artigo 96. O servidor que presenciar ou tomar conhecimento de falta de qualquer natureza praticada por preso redigirá comunicado do evento com a descrição minuciosa das circunstâncias do fato e dos dados dos envolvidos e o encaminhará ao diretor do estabelecimento penal para a adoção das medidas cautelares necessárias e demais providências cabíveis. Parágrafo 1º. O comunicado do evento deverá ser redigido no ato do conhecimento da falta, constando o fato no livro de ocorrências do plantão. Parágrafo 2º. Nos casos em que a falta disciplinar do preso estiver relacionada com a má conduta de servidor público, será providenciada a apuração do fato envolvendo o servidor em procedimento separado, observadas as disposições pertinentes no estatuto legal respectivo. Artigo 97. Quando a falta disciplinar constituir também ilícito penal, deverá ser comunicada às autoridades competentes. Artigo 98. O procedimento disciplinar será instaurado por meio de portaria do diretor do estabelecimento penal. Parágrafo único. A portaria inaugural deverá conter a descrição sucinta dos fatos, constando o tempo, modo, lugar, indicação da falta e demais informações pertinentes, bem como, sempre que possível, a identificação dos seus autores com o nome completo e a respectiva matrícula. Artigo 99. O procedimento deverá ser concluído em até 30 dias, podendo ser prorrogado por igual prazo, na hipótese de justificada necessidade. Seção 2. Da investigação preliminar. Artigo 100. A investigação preliminar será adotada quando não for possível a individualização imediata da conduta faltosa do preso ou para identificar a autoria do fato, designando, se necessário, servidor para apurar preliminarmente os fatos. Parágrafo 1º. Na investigação preliminar, deverá ser apurada a materialidade e a existência de indícios de autoria, inquirindo os presos, servidores e funcionários, bem como apresentada toda a documentação pertinente. Parágrafo 2º. Findo os trabalhos preliminares, será elaborado relatório. Seção 3. Conselho Disciplinar. Artigo 101. O Conselho Disciplinar será nomeado pelo diretor para opinar sobre a conduta do preso, averiguar, processar e emitir parecer sobre as infrações disciplinares no âmbito do estabelecimento penal, sendo composto por 3 membros, dentre funcionários com exemplar folha de serviço. Parágrafo único. Não poderá participar como membro ou secretário do Conselho em qualquer ato do procedimento, amigo íntimo ou desafeto, parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 3º grau, inclusive cônjuge, companheiro ou qualquer integrante do núcleo familiar, do denunciante ou do acusado,
bem como os servidores referidos nos artigos 96 e 100 deste Estatuto. Artigo 102. Excepcionalmente, o Conselho Disciplinar poderá apurar infração disciplinar em outra unidade prisional, desde que solicitado pelo diretor e autorizado pela Superintendência de Assuntos Penais. Artigo 103. Os trabalhos do Conselho Disciplinar deverão ficar registrados em formulário próprio. Artigo 103. Os trabalhos do Conselho Disciplinar deverão ficar registrados em formulário próprio timbrado. Artigo 104. O Conselho Disciplinar manterá em arquivo próprio a cópia de todos os procedimentos disciplinares da instituição.